responder às críticas da torcida com entrega ao gol, prefere ser displicente e irresponsável. Não merece mais vestir a camisa do Vasco. É isso que eu falei, cara. Assim, ser marrento não é um problema. Se você é marrento e joga bola, não é um problema. É zero problema. Mas ele não joga bola pra ser marrento. Lloyd nunca foi profissional. O videozinho já era um sinal. Ele foi totalmente desrespeitoso com o Diniz, com o Vasco e com a torcida. Concordo plenamente. Desrespeito total. João Melo. Pedrosa, na sua avaliação, quais jogadores podem evoluir mais com o Diniz e quem tem mais potencial? Exemplo, o Luiz Gustavo foi muito bem hoje novamente. Tamo junto. Luiz Gustavo, o Lucas Piton já vem evoluindo. Os 2 jogos que o Lucas Piton fez contra a Fortaleza e também contra o Operário foram ótimos jogos. É uma pena que ele tenha falhado no momento crucial, mas o jogo dele é muito bom, muito mais associativo. O Nuno Moreira já era um jogador que vinha evoluindo, mas na mão do Diniz, com contexto, ele pode evoluir. O Ryan tá muito claro também, que é um atleta que tá crescendo, tá aprendendo, tem evoluído mentalmente, na postura, sem a bola. Sim, os jovens vão se beneficiar muito disso. Claramente o Tietchan, não vou nem falar de evolução, mas voltar a gente ver o futebol do Tietchan que ele sempre jogou. O Tietchan sempre foi um bom jogador. Então, ele jogou muito contra o Lanús, ele jogou muito contra o Fortaleza. Hoje ele foi um pouco mais abaixo, mas, repito, acho que muito mais por questão física do que técnica. Até o Hugo Moura tem conseguido fazer partidas um pouco melhores. Acredite se quiser, o Verratti é um jogador... Então assim, cara, eu vou ficar aqui citando vários jogadores que podem evoluir. E todos eles têm evoluído. Porque quando o coletivo evolui, o individual é potencializado. Isso é fato, isso é óbvio, entendeu? Mas assim, se for pensar a longo prazo, para a carreira, todos os jogadores que têm potencial para jogar com a bola e que muitas vezes tinham medo de jogar com a bola. Que é o caso do Luiz Gustavo, que é o caso do próprio, digamos assim, o Piton não tem medo de jogar com a bola, mas dele ser mais corajoso, dele ganhar coisas pro jogo dele. E ele tem ganhado coisas pro jogo dele. O Piton raramente chutava de fora da área, só hoje ele tentou 2 vezes. Então isso é interessante, cara. O próprio Ryan, enfim, eu acho que todo mundo deve sentir um pouco dessa evolução. Eu sempre falo aqui que eu tenho vários amigos que já foram treinados pelo Fernando Diniz e todos eles me relatam a mesma coisa. Ele te leva ao seu extremo, mas ele faz você melhorar como jogador. Porque ele faz você acreditar que você é capaz daquilo. E eu acho que ele pode fazer isso com todo mundo. Tamo junto, João. Thales Gomes, ele não tem noção de que cada vitória significa pro Vasco nesse momento, mas ele já fazia isso com o ex-clube. Não dá pra esperar nada diferente desse cara. O histórico não é muito bom. Isso é verdade. Joger, fala Pedrosa, o que falta pro Lloyd é o entendimento e conceito de hierarquia e disciplina. Parabéns pela nova fase na Cazé TV. Você falou de uma forma mais rebuscada o que eu falei aqui, e eu concordo plenamente. Cirúrgico, meu amigo. Obrigado pelo carinho na Cazé TV. Douglas Jaques, fala Pedrosa, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de ver uma roda falando de Vasco. Você, Garoni e Jean Faísca. Ambos são referência. Um abraço. Cara, é difícil, né? Porque cada um tem suas agendas, cada um tem suas rotinas. Eu indiquei o Garoni lá para placar e ele tá brilhando lá porque ele é um excelente comentarista. Gosto muito do Jean também. A gente até trocou ideia esses dias aí, muito rapidamente, porque, repito, a vida é muito corrida. Mas esses 3 componentes que você citou, eu, Garoni e Jean, nós somos pessoas que a gente se admira mutuamente. Justamente por conta desse entendimento um pouco mais ponderado do Vasco. Cada um com as suas valências, cada um com as suas características. Mas eu acho que seria muito legal um programa de nós 3 conosco, mas a agenda é muito complicada. Então, quem sabe a gente, pelo menos, apesar de talvez não ser um programa, a gente consiga fazer uma live, nós 3. Vamos ver se a gente consegue formular isso aí com o tempo, tá? Tamo junto. Obrigado, Douglas. Rafael Murta. Lloyd Augusto não serve pra aviãozinho, quem dirá gangster. Nem pra isso ele é disciplinado, cara. Gangster tem que ter disciplina, cara. Senão morre cedo. Henrique Leal, que partida do LG. Não deve nada a nenhum zagueiro do elenco. Muito pelo contrário. Ele tem que ser titular. Tem que manter a postura dele como titular. Vinícius Matos. Cara, o Lloyd parece que ainda meteu um foda-se no final da reclamação. Veja o vídeo em câmera lenta. Cara, assim... Nada me surpreende. Nada. Passa o Pix do Léo Garden pra CBF. Pode passar. Tudo na conta dele. Tudo na conta dele, Guilherme. Valeu, Vinícius. Valeu, Guilherme. João, o que acha do Bosquilha?
Fez hoje o que se esperava do Coutinho, por exemplo. Seria loucura pensar nele como peça de reposição da janela do meio do ano? Cara, eu acho que o Bosquilha é muito bom pro Operário. Pro Vasco, assim, acho que não. Deixa eu ver quantos anos tem o Bosquilha. ...29 anos. Cara, ele não é um cara velho. Ele tem boa base, passou pelo São Paulo. Ele surge muito bem, né? Aí vai pro futebol europeu, joga na França, joga na Bélgica, Internacional, Curitiba. Esse aqui eu não sei nem que time é esse. Hungria. E tá no Operário. Mas eu acho que vou voltar com a minha opinião. Ele é muito bom pro Amazonas, pro Operário. Pro Vasco, acho que não. Mas entendo sua linha de raciocínio. Ele participou muito mais do jogo, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, do que o Coutinho. E aí eu quero ver como é que vai ser armar esse Vasco pro jogo contra o Fluminense. Porque vai ser uma prova real se o Coutinho é um cara que tem gerado uma queda ou uma ascensão desse time. Acho que vai ser um jogo legal pra gente avaliar isso. Eric Viana. Pedrosa, o que você achou da atitude do Lloyd em relação ao Diniz? Não pareceu uma grande falta de respeito? Eric, eu comentei durante a live e eu já falei aqui. Pra mim foi uma grande falta de respeito e falta de profissionalismo. E ele precisa tomar um esporro federal pra ele acordar e entender onde ele tá. Obrigado, Eric. Juan Magalhães. O que acha de investir no Bosquilha, careca? Acho que acabei de responder. É isso. Léo Jardim é muito bom goleiro embaixo da trave, mas não sabe sair do gol. O cruzamento que originou o gol do Operário foi alto e perto do gol. Cara, eu não consigo julgar ele, não. Acho que o problema ali foi a falha do Piton mesmo. O Piton falhou. Obrigado, Leandro. Mário, eu falo sempre isso. Falo sempre por aqui. Se tem um jogador que você tem que valorizar todos os dias por ter no seu time, é o Pablo Verratti. É incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Se o JV sabe bater pênalti, eu sou astronauta. Então pegue seu traje e vá pra lua, Vanessa. Porque ele não sabe. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Mari Romero. Obrigado, Leandro Santos, Juan Magalhães. Pedro Lucasa. Recebi 3 áudios do amigo flamenguista falando que o Vasco já estava eliminado antes da cobrança do penúltimo pênalti. Após o jogo, respondi que a mulher dele tinha deixado ele por ser precoce. Errei? Não errou. Não errou. Thiago Tinoco. O que dá no Vasco, carecudo, para recuar no segundo tempo, trazendo o Operário para o campo de defesa, mesmo com o Diniz mandando o time avançar. Cansaço. Cansaço. Hoje foi cansaço. Nem achei que o time foi covarde, que teve uma postura ruim. Acho que hoje o time demonstrou grandes sinais de cansaço. Só que não pode. Ainda mais num jogo eliminatório. Michel Coelho. O Vasco é inimigo da minha tranquilidade. Concordo. Futebol não é um esporte saudável. Se você torce pro Vasco, é prejudicial à saúde. Comentário útil. Piton. Marcelo virou jogador 10/10 de ala ponta, sem marcar no Real, na seleção. Um lixo, porque precisava voltar para marcar. Piton mesmo, cantei a pedra. Porra, se o Piton jogar 20% do que o Marcelo jogou, meu camarada... Tamo bem. Breno Nazalim. O Marcelo é meu pai sim. Agora ele faz as camisas do Fogudo. Sou muito seu fã, te vejo desde o início do canal. Fiz um ano de jornalismo, mudei pra marketing, foi punk. Isso me faz dar mais valor pra você e pra profissionais fodas como você. Ô, meu camarada, muito obrigado. Realmente, quando a gente entra na área, quando a gente tem conhecimento básico do quão difícil é fazer o que a gente faz, a gente tem muito mais noção e dá muito mais valor pras pessoas. Hoje eu vi até um vídeo do Guardiola, em entrevista coletiva, né, na TNT, no vídeo do TNT, e ele fala assim, se eu quisesse não ser criticado, eu não faria o que eu faço, eu viraria jornalista. Guardiola, eu geralmente concordo 99% das vezes com você.
Geralmente você me ensina muito, mas ele foi muito mal no exemplo que ele teve. Porque se tem uma coisa que a gente é criticado o tempo inteiro. Então quando tem um garoto como você, que porra, tem um pai foda pra caramba e tem uma referência bizarra e que manda uma mensagem legal pra caramba aqui valorizando o meu trabalho, eu fico muito feliz, irmão. Tomara que você manda um beijo pro seu pai e ele realmente faz as camisas do Fogudo e são maravilhosas. Cara muito maneiro. E boa sorte na sua caminhada, irmão. Muito obrigado pelo carinho comigo. Erickson Júnior. Paulo Henrique e Luiz Gustavo, monstros. João Vitor, nunca mais. Piton tem que passar um mês treinando no time de vôlei pra ter impulsão. Coutinho fazer um tour na Quênia pra aprender a correr e não alcançar. Léo Jardim, top. Ele começa elogiando, aí ele vem dando porrada, aí ele termina elogiando. Muito bem, Erickson, muito bem. Tá registrado. Marcelo, Piton não pode ser responsável por ficar no 1-1 de cabeça contra o atacante. A culpa é do sistema defensivo todo. É como criticar o jogo com o pé do Verratti. Eu concordo, Marcelo, eu concordo. Mas se não fosse um erro constante. Toda hora. Aliás, existem... Talvez o gol que mais sai no futebol brasileiro é esse gol de cruzamento nas costas do lateral. E quando você não tem um lateral tão bom defensivamente, eles vão explorar isso ainda mais e os gols vão sair mais por lá. Tamo junto, Marcelo. Ih, rapaz, Grêmio eliminado? Rapaz, não meteu um golzinho no CSA? Um golzinho? Coisa feia. A temporada do Grêmio abriu o olho. Grêmio, Santos. Sport pra mim já caiu. Agora, Grêmio e Santos, meu amigo. Rapaz. Pedro Azar, parabéns e boa sorte de novo no desafio profissional. Obrigado, meu amigo. Considerando a capacidade da diretoria, podemos dizer que esse transfer ban será a nossa salvação? Não aguento mais Lloyd, Deb, Davi e Capasso. Cara, é bom e importante a gente... Foi garfado o Grêmio? Vou olhar depois. A parada do transfer ban, o Vasco está entrando em recuperação judicial. O Vasco hoje, nesse momento, ele tem um processo em que suas dívidas estão nas mãos da justiça. E com esse processo da recuperação judicial, geralmente a FIFA respeita esse processo da recuperação judicial. Só que muito provavelmente o pedido do Nantes de transfer ban foi feito antes do processo de recuperação judicial. Antes do Vasco entrar em processo de recuperação judicial. E é por isso que o Vasco tomou o transfer ban. Então assim, como essa dívida está no transfer ban, o Vasco ou vai recorrer à FIFA dizendo e explicando nessa situação que há um painel, no caso, montado para recuperação judicial e esse painel de juízes vai precisar reaver o caso para que tire esse transfer ban do Vasco, ou o Vasco vai ter que fazer um pedido na justiça aqui do Brasil para poder tirar a dívida do Nantes em relação ao Adson e pagar essa dívida para eliminar o transfer ban. Então a situação é essa nesse momento. Tamo junto, Cadu. Um abraço, irmão. Bruno Silviano. Lloyd tem a marra do Romário e o futebol do Ribamar. Porra, pode ser. Vitor de Brito. Mas o Ribamar ainda fazia alguns golzinhos, né? Quanto tempo o jogador trabalha por dia no CT? Li aqui que os jogadores treinam 2 horas por dia. Tô achando muito fácil. O que acha disso? Vitor, o trabalho do jogador não é só no CT, né, cara? Ele não é só no CT. Não são só 2 horas. É um trabalho que deve durar aí de 3 a 4 horas. Porque tem reapresentação, tem fisioterapia, tem academia, tem alimentação, exames. Tem uma série de fatores que o jogador passa ali, deve passar em média aí 4 horas dentro do CT de futebol. E quando ele volta para casa, ele tem que continuar sendo atleta. Porque se ele não for atleta, se ele não estiver olhando para o corpo dele 24 horas, ele não vai conseguir jogar o futebol profissional. O futebol profissional hoje, de alto nível, ele não te permite.
não ser um atleta 24 horas do seu dia. Quando você não é um atleta 24 horas do seu dia, você pode ter certeza que você não vai conseguir se destacar no time. E eu não estou dizendo isso para ser bitolado, mas não é isso. Agora, você tem que entender e lembrar que o jogador de futebol viaja, que o jogador de futebol treina, joga, fica às vezes uma semana fora de casa por conta de viagens, por conta do calendário. Então, assim, o que eu posso falar para vocês não achem que jogador trabalha pouco. O jogador não trabalha pouco. O jogador trabalha muito. O jogador tem que ter uma disciplina muito grande para poder honrar o salário que ele ganha. Nem todos conseguem e é por isso que eles são cobrados e eles devem ser cobrados. É necessário fazer as cobranças dentro do limite do respeito, sem ultrapassar nenhum limite, obviamente, que seja violento ou algo do tipo. Mas jogador trabalha, cara. Jogador trabalha. Não é fácil ser jogador de futebol, não. Muita gente pode achar que é fácil, mas não é fácil, não. Eu te garanto isso. Tamo junto, Vitor. Um abraço pra você, meu querido. Vinícius Galvão. Tamo junto, Vinícius. Pedrinho sempre deixou claro que só fica no Vasco quem quer e quem tem a alma respirando CRVG. Dito isso, Lloyd já foi demitido? Ainda não. Vou ver amanhã o que vai acontecer com ele. Mas eu duvido muito ele ser demitido ou ele sofreu algum tipo de punição em salário, algo do tipo. Talvez um gelinho do Diniz. Talvez. O que também não dá nem para prever, porque o Diniz gosta de recuperar jogadores. Problema, inclusive. Alguns. Na minha opinião, a torcida está devendo muito no canto. Quando estávamos na B, era muito mais intenso. Hoje a torcida é dividida e cantou mais músicas de torcida organizada do que exaltando o Vasco. Sábado cantei uma vez Camisas Negras. Thiago GFV. Foi o que o amigo falou, cara. Eu acho que o ideal seria unir as baterias. É uma pena que isso esteja acontecendo. São Januário hoje estava lotado, estava com muita gente. E realmente, até mesmo na transmissão, tiveram poucos momentos que você via a torcida inflamada cantando uma música só. É uma pena. Thiago Tinoco. E o Brian na próxima janela? Vem e onde encaixá-lo? Parabéns pelo trampo na Casa TV. Curti muito o programa do último domingo. Foi realmente muito legal, Thiago. Obrigado pelo carinho, irmão. Cara, o Brian é um jogador que está sendo observado, mas em negociação não está. Apesar do Vasco ter uma boa relação com o empresário dele. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. Vasco que está aí crescendo com o Diniz, aí tá em evolução, e o Fernando Diniz nos treinamentos vem observando alguns garotos da base. É o caso do garoto GB, que vem chamando a atenção do Fernando Diniz e deve aparecer aí relacionado ou até mesmo ganhar oportunidades como titular no time do Vasco da Gama. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vamos Vasco!